2 horas da manhã. A galera curtindo de montão. E vai curtir assim até o sol raiar. De outro lado, uma galera raivosa, irada, possessa, liga pra polícia, convoca a CPI, bota na cadeia. O funk atrai cerca de 10 milhões de pessoas. 70% das classes C e D. Envolve uma movimentação financeira gigantesca. É um fenômeno. E para estudar este fenômeno, um vídeo só não basta. Por isso, vamos para a parte 2 do funk. Roda a vinheta. A década de 80 vai ser marcada pela entrada do Miami Bass em território brasileiro. É uma música proveniente da Flórida, com uma batida rápida, letras erotizadas e uma dança muito coreografada. Vai vir aqui pro Brasil e influenciar o funk no território brasileiro. Eram músicas cantadas em inglês. Mas a população queria cantar junto. Então o que eles faziam? Faziam uma substituição a partir de similaridade de pronúncia e viravam grandes refrões que a galera saía brincando num processo de grande zoação por todo o território carioca. E assim foi se consolidando o funk nos diversos espaços aqui no Brasil. E ele pilhou a música pop da classe média, a percussão da umbanda, as cantigas de roda, o sertanejo, formando músicas alegres e convidativas que a moçada brincava e cantava. Sem contar que os temas utilizados eram temas extremamente presentes no cotidiano da população brasileira. Era a realidade das favelas, eram as festas, danças e, acima de tudo, o sexo nas letras destas músicas. O Rio de Janeiro ouviu, cantou e dançou o funk, um estilo musical que incorpora uma grande variedade de gêneros. A gente não pode esquecer que esse estilo musical está afincado em uma sociedade patriarcal e capitalista. Mas a partir do momento que ele sai da Zona Sul e se espalha pelos morros do Rio de Janeiro, ele passa a ser considerado como festa de subúrbio. E é aí que o racismo da produção musical estabelece de uma forma muito presente. Ele retrata a sociedade que ele vive, mas ao mesmo tempo ele tem todo o processo de construção de identidade de um grupo populacional que sempre foi excluído dentro do território brasileiro. Tem brigas? Tem confusões? Claro que sim! Qual é a festa que não tem uma ou outra treta? Nos bailes funks vão surgir os bailes de corredor, que era uma espécie de clube de luta, um MMA do subúrbio. Era uma forma lúdica de se expressar, lúdica e violenta de expressão, mas que, ao mesmo tempo, fazia um processo de competição entre as comunidades, fazendo com que essas pessoas sentissem orgulho de pertencer a essa comunidade. De um lado, o Brasil está vivendo o desmonte de uma ditadura. Crise econômica, miséria social, a população saindo às ruas, reivindicando a volta da democracia. Por outro lado, a gente tem uma juventude se empoderando da sua negritude e de suas origens suburbanas e faveladas, e pegando à força o seu direito de liberdade e de entretenimento. Mesmo porque nem só de uma vida intelectualizada e séria vive o homem. Nós queremos também ser felizes e nos divertirmos. E é uma galera que sai cantando os diversos melôs que vão sendo criados. É o melô da mulher feia, é o melô do tomate, ravioli eu comi, curtindo e mostrando que a felicidade pode sim estar presente, mesmo dentro de uma vida de luta, mesmo dentro de um contexto de opressão. 1989 foi um ano inesquecível. Ao mesmo tempo que o DJ Malboro estava gravando o Funk Brasil, nós tivemos eleições diretas para presidente da República em 2 turnos. A Constituição estabelecia um mandato de 5 anos para presidente da República. Vamos ter, no primeiro período da década de 90, 2 presidentes, Fernando Collor de Mello e Itamar Franco. Mas a situação econômica do território brasileiro era extremamente complicada.
Vivíamos uma hiperinflação, um prejuízo muito grande para a população trabalhadora. Ao mesmo tempo, o funk estava despontando no território brasileiro. Mas vivíamos a ausência do Estado e o crescimento das igrejas evangélicas. E a ausência do Estado se dá principalmente nas regiões de periferia e do subúrbio, onde a violência urbana estourou. Nós temos invasão das favelas, milícias, e no ano de 1993 um acontecimento muito triste. Inúmeras crianças em situação de rua dormiam nas escadarias da Igreja da Candelária. De repente, um carro para próximo a essas escadarias e sai atirando em crianças e jovens em situação de rua. Tinham mais de 40 crianças naquela região. Nós vamos ter 8 mortos e uma comoção mundial, mostrando para o mundo que a situação do Brasil não era das mais confortáveis. E o funk, agora estabelecido no território brasileiro, partia agora para o funk melody, hoje conhecido como funk das antigas. Nós tínhamos o Melô do Príncipe com Guilherme Jardim, uma batida mais swingada, que contava não apenas a vida do morro, mas também o amor numa sofrência muito grande. E o Guilherme Jardim cantava: eu não sou só mais um amante, porque tudo tem que ser assim. Cultura, diversão, além de uma representação dentro de um universo econômico, social e político do território brasileiro. No ano de 1994, Fernando Henrique Cardoso, ministro da Fazenda do governo Itamar, lançou o Plano Real. No ano seguinte, ele foi eleito presidente da República. E o Brasil vive um período de estabilidade econômica. Neste período, nós vamos ter um aumento do consumo de frango e dentadura. E aos domingos, a população comia um macarrãozinho com frango e depois sentava no sofá da sala para assistir televisão. E o que é que via? O funk. O funk agora estava presente nos programas dominicais. Era Claudinho e Bochecha cantando Solove, Latino cantando Me Leva, e dentro de um processo de uma certa tranquilidade que o Brasil estava começando a viver. Mas, ao mesmo tempo, os investimentos sociais eram muito baixos. Faltava água, faltava esgoto. E o funk também retratava a vida dentro das comunidades. Na Cidade de Deus, Cidinha e Doca cantavam o orgulho de pertencer a uma comunidade. Em São Paulo, pela manhã, o DJ Malboro marcava a presença no show da Xuxa junto com as Paquitas. Fez, inclusive, uma participação no filme da Xuxa, Lua de Cristal. À noite, os noticiários associavam o funk à criminalidade. Diziam que ele era financiado por traficantes. Mas em nenhum momento se deu voz, nem às comunidades, nem aos funkeiros, numa estratégia de silenciamento. Em nenhum momento se questionou por que é que os políticos de primeiro escalão não tinham representação dentro da comunidade. E de que forma traficantes poderiam ter conquistado ou recebido esta representação. Mas o Fernando Henrique foi eleito para o seu segundo mandato. Mas a Constituição não tinha dito que na prática nós íamos ter 5 anos de mandato presidencial sem reeleição? Mas o Fernando Henrique, no primeiro governo dele, ele fez, junto com o Congresso, uma mudança na Constituição. 4 anos de mandato, com direito à reeleição, valendo para o governo dele mesmo. E no segundo mandato, as coisas não foram mais tão bonitas e tão fáceis. Nós temos um período de privatizações muito grande, uma luta muito forte no campo, que acabou culminando no massacre de Eldorado dos Carajás. 21 camponeses foram mortos. E para piorar a situação, nós temos um problema internacional que afeta o mundo inteiro, inclusive o Brasil. A crise econômica dos tigres asiáticos. Ao mesmo tempo, Sebastião Salgado lançou seu livro chamado Terra, onde ele mostra essa população discriminada que existia no território brasileiro, que vivia em função da terra.
E nós vamos ter ainda, né, o desenvolvimento deste funk aqui no Brasil, com o Melô do Bêbado, a Feira do Acari, que inclusive marcou presença nas telenovelas do território brasileiro. Mas o funk, no final da década de 90, começou a mudar de figura com a entrada do tamborzão dentro deste ritmo. Antes era o Volt Mix, com graves estourados e um ritmo dançante. A partir do tamborzão, nós vamos ter a cadência da escola de samba e os sons de atabaque, fazendo o processo de mudança neste ritmo que está se consolidando cada vez mais no Brasil. 2000. Chegamos no século XXI? Não. O século XXI só vai começar em 2001. Atenção à cronologia do calendário cristão. Mas o segundo mandato do governo do Fernando Henrique não foi lá tão satisfatório, tanto que ele não conseguiu emplacar o seu sucessor. O candidato eleito foi o Lula. Quando Lula toma posse, ele tomou com uma forte desconfiança, tanto do empresariado quanto do setor financeiro. Mas o povão botava fé na caneta do presidente. E o funk está chegando nas academias e nas boates, agora também junto da classe alta. Ao mesmo tempo, na economia, nós temos a criação do Bolsa Família, com uma melhor estrutura e com mais verbas. O Brasil passa a ser referência internacional no combate à pobreza. E é um período de grande euforia e de aumento do consumo, principalmente das classes D e E. Surge a gaiola das popozudas, o bonde do Tigrão com o cerol na mão. Além de letras apelativas e erotizadas. Mais uma mudança dentro desse estilo. Eles abandonam a estrutura de estrofe e refrão e vão trabalhar principalmente com frases de efeito, como a toladinha. Mas como é que fica o público feminino dentro deste processo? Nós vamos ter o funk das minas, que vamos ver como é que ele vai se portar. Vamos pensar um pouquinho nessa indústria cultural. Houve um período que a indústria cultural falava em globalização. Viraríamos uma grande aldeia global onde toda a cultura seria igual, não faria diferença estar em um ou outro local. É neste contexto que o funk surge, quebrando tudo, se impondo como um estilo diferenciado de um grupo social que nunca foi valorizado. O que é que a indústria cultural fez? Se apropriou desse estilo, que agora está na TV, no cinema, nas rádios, boates, academia, fazendo parte aí de todos os grupos da sociedade brasileira. Só que o que acontece? A cultura se extrapola sempre. Porque agora, ao contrário do que foi previsto, a formação dessa aldeia global, nós vamos ter um processo de fracionamento. Formação de nichos. E é neste contexto que o funk também vai se fracionar em uma série de gêneros e de subgêneros, mostrando que esta cultura de massa se impõe, mas ao mesmo tempo a população subverte e se expõe dentro deste cenário